A palavra de Deus diz assim, Salmo 127: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que a gente possa ser cheio da Tua palavra agora, que a Tua palavra penetre no nosso coração e nos dê fé, e transforma a nossa vida, a nossa família, que a nossa família venha caminhar de acordo com a Tua vontade, Deus. Eu oro em nome de Jesus pedindo isso. Amém. Caros irmãos, o que seria uma família feliz? Quando a gente pensa sobre isso, o que seria? A gente é muito influenciado pelas influências filosóficas e políticas. Por exemplo, para o capitalismo, uma família feliz é uma família que tem muito dinheiro. Já no comunismo ou socialismo, a ideia é viver com pouco e compartilhar aquilo que você tem. Para o feminismo, digamos também, a mulher do Salmo 128 não é uma mulher abençoada. Então nós somos influenciados por aquilo que a filosofia, a política, a cosmovisão desse mundo diz para nós o que seria uma família feliz. E nós somos muito influenciados mais pelo capitalismo, né? Nós vivemos num país capitalista. Então a gente já começa a pensar nos nossos filhos, o que ele vai ser quando crescer. A gente está preocupado que eles vão ganhar dinheiro. Então a gente já começa a inculcar neles qual profissão você vai fazer, né? qual faculdade você vai fazer. Mas meus irmãos, quando a gente quer saber alguma coisa, como o que seria uma família feliz, nós devemos procurar aquele que entende. Essa semana eu precisei de saber algumas coisas sobre o direito, e daí eu liguei para o Edson. Daí quando eu ligo lá para ele, ele é o doutor Edson, e ele me deu algumas explicações sobre o direito, e eu falei: Edson, eu acho que não é bem assim não. Daí ele falou assim: pastor, quando eu tiver dúvidas sobre a Bíblia ou sobre teologia, eu te procuro. Quando você tiver dúvidas sobre direito, você me procura, porque eu sou especialista. Daí eu falei: tá certo. Então quando a gente quer saber sobre família, né, quando cuidar dos nossos filhos, como ter uma família abençoada, nós devemos buscar o especialista. E o especialista em família é Deus, porque Ele que criou a família, não é verdade? E aí eu vejo a gente buscando ajuda em muitos especialistas que não têm a Bíblia como manual para a família. Então a gente está procurando ajuda em quem não sabe o que está dizendo. Então nós estamos aqui diante do manual. O Salmo 127, o Salmo 128, ele nos fala o que seria uma família feliz. Aqui, para vocês entenderem o contexto, eram salmos de peregrinação. O que é isso? Quando as famílias iam fazendo a sua romaria para Jerusalém, e o objetivo era adorar a Deus em Jerusalém, então eles iam cantando, dançando, festejando: estamos indo para Jerusalém, porque nós vamos para o culto. E daí, meus irmãos, eles iam proferindo os salmos e lembrando as bênçãos dos salmos de quem servia a Deus. Então eles iam incentivando um ao outro: vamos para o culto, vamos para Jerusalém, porque quem vai para lá vai ser abençoado por Deus. Então o Salmo 128, ele entra dentro desses salmos de peregrinação, salmos de romagem.
indo para Jerusalém para cultuar a Deus. Esse é o contexto desses 2 salmos. E aqui, meus irmãos, nós vemos que uma família feliz é aquela que confia e teme o Senhor, andando nos seus caminhos. Uma família feliz é aquela que confia e teme ao Senhor, andando nos seus caminhos. Basicamente isso que esses 2 salmos vai nos mostrar hoje. E eu vou começar a minha exposição aqui, e talvez vai gerar um pouco de desconforto em você no começo. Calma, espera a metade para o final, se gerar algum desconforto em você. Mas, meus irmãos, nós vemos que uma família feliz, ela não depende das suas finanças. Por exemplo, Provérbios 15:17, eu achei uma versão da Bíblia interessante, chamada Bíblia Viva. Ela diz o seguinte: é melhor comer um prato de verduras e ter paz na família, do que ter um filé em todas as refeições num lar cheio de ódio. Ou seja, é melhor você comer ali alface, tomate, pepino. Falando um pouco, né? Mas a Bíblia fala que é melhor comer verdura e ter paz, do que ter picanha e não ter paz em casa. É até bom que você vai emagrecer, né? Vai ficar em forma. Mas, meus irmãos, esse mundo tem falado para nós que uma família feliz, uma família que tem dinheiro. Então os casais, às vezes até os jovens, eles começam a projetar filhos só depois que eles estiverem com muitas finanças. Eles começam a projetar nem ter filhos, porque os filhos vão atrapalhar eles a ganhar dinheiro. Então o manual do casamento está acabando sendo a filosofia desse mundo, a economia desse mundo, o sistema desse mundo. E nesse salmo, meus irmãos, especificamente no 128, nós vemos os mandatos da criação. O que Deus mandou Adão fazer? Deus mandou Adão casar e ter filhos, que é o que a gente chama de um mandato social. Deus mandou Adão trabalhar, que é o que a gente chama de mandato cultural. Deus mandou Adão ter um dia específico para adorar a Deus, que é o que a gente chama de mandato espiritual. Tudo isso está no Salmo 128. Os mandatos da criação estão aqui descritos. E o primeiro ponto, meus irmãos, de uma família feliz é que ela confia no Senhor. O Salmo 127 mostra que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não temos força pelo nosso próprio braço para fazer as coisas. Então o Salmo 127 vai falar inclusive que sem a bênção de Deus, trabalhar é vão. Sem a proteção de Deus, a gente vigia a casa à toa. Você coloca lá todos os sistemas de segurança, concertina nos muros, câmera. Sem a bênção de Deus, a proteção é à toa. Porque vai dizer no 127 versículo 2 que tudo provém de Deus. Ele fala: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Veja que é interessante que Deus manda a gente confiar nele, mas manda a gente trabalhar. Mas fala que na verdade ele nos dá enquanto a gente está dormindo. O que o salmista está querendo dizer, inspirado pelo Espírito Santo? Que embora eu trabalhe, é Deus que me sustenta. Embora eu trabalhe, é quando eu estou dormindo, é que Ele está me abençoando. Meus irmãos, analisando esse Salmo 127, eu pensei, o que seria confiar no Senhor? E eu escrevi o seguinte, abre aspas: confiar no Senhor é saber quem Ele é, seu poder e caráter, e também saber quem nós somos, fracos e limitados, fecha aspas. Confiar no Senhor é olhar para mim, saber que eu sou fraco, limitado, mas daí eu olho para Deus, quem Ele é, forte, poderoso, e olho para o seu caráter, bondoso, misericordioso. Então ao olhar para mim e olhar para Deus, eu confio nele. Isso é confiar no Senhor. Meus irmãos, então se tudo depende de Deus, o que uma família tem que fazer mais? Buscar confiar mais em Deus. E como que isso é desenvolvido? Como que eu desenvolvo confiança em alguém? Eu desenvolvo confiança em alguém à medida que eu conheço mais essa pessoa, à medida que eu conheço mais o caráter dessa pessoa, e eu vejo que ela é confiável, então eu confio mais nela. Então, ou seja, à medida que eu, você, nossa família desenvolve mais relacionamento com Deus, nós confiamos mais nele, até o nosso sono vai melhorar, porque Ele dá para nós enquanto a gente dorme.
Então, de uma maneira prática, o que nós devemos fazer para, como família, melhorar a nossa confiança em Deus? Devemos orar mais, orar individualmente, orar entre casais, orar entre família, pelo menos uma vez por semana. Nós devemos desenvolver isso na nossa casa. Maridos, mulheres, parem um tempo durante a semana para vocês orarem juntos, porque se tudo depende de Deus, nós temos que orar. Se você tem filhos, reúna os seus filhos pelo menos uma vez por semana, para você fazer oração em família, para você ler a Bíblia com eles, porque à medida que nós vamos fazer isso, nós vamos aumentando a nossa confiança em Deus. Mas vejam, meus irmãos, embora nós confiamos em Deus, Deus manda a gente trabalhar. No capítulo, no 127, versículo 2, fala que o trabalhador acorda cedo, ele trabalha muito. No capítulo 128, versículo 2, disse que ele come o fruto do seu trabalho, disse que esse homem é feliz, disse que tudo irá bem para esse homem. Mas eu vejo que essa felicidade de comer o fruto do seu trabalho, ela tem relação também com o contentamento, porque se nós não estamos contentes com aquilo que Deus tem dado por meio do nosso trabalho, nós sempre vamos querer mais. E se não há contentamento, nós vamos cair num pecado que se chama avareza. Então a felicidade daquilo que nós ganhamos, que vem das mãos de Deus, tem a ver com contentamento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Ou seja, contente-se com o que você tem, porque Deus promete que nunca vai abandonar o seu povo. Deus nunca abandonará as nossas famílias. Ele tem uma aliança com a nossa família. Mas, meus irmãos, uma família feliz também é uma família que tem um lar. Isso é diferente de ter apenas uma casa. Como eu falei, a sua casa pode ser grande, pode ser aquela casa de alto padrão, mas se ela não tem paz, ela não é um lar. E aqui no 128, no versículo 3, disse que é uma casa onde a esposa está no interior da casa, ela é frutífera, os filhos são como rebentos de oliveiras ao redor da mesa. Naquele contexto judaico, uma mulher frutífera era uma mulher que tinha muitos filhos. Mas trazendo para nós, para a nova aliança, uma mulher frutífera, aquela que tem o fruto do Espírito. Ao redor da mesa, eu entendo que é uma casa que tem relacionamentos, é uma casa que tem comunhão. A mesa significa isso, tanto que a mesa da comunhão significa a comunhão da igreja com Cristo Jesus. Então, em casa, os filhos ao redor da mesa, o salmista está falando, essa casa tem comunhão, essa casa tem relacionamento, essa casa tem olho no olho, eles comem juntos. Essa casa tem paz, tanto que o Salmo 128 ele vai terminar assim: paz seja sobre Israel. A paz, como nós vimos em Provérbios 15:17, não depende das finanças. A paz depende se Cristo faz parte da nossa união. Nós vamos ver aqui agora mesmo, e já começam a dizer, as nossas famílias não são perfeitas, nenhuma que é. O que vai fazer a diferença é se a nossa casa tem Cristo Jesus. O que faz a diferença num casamento é se ele é marido, mulher e tem uma terceira pessoa. Calma, essa terceira pessoa é Cristo Jesus, a base daquela união, a base daquele casamento. Porque Jesus disse que aonde ele está tem paz. Certa vez Jesus para os seus discípulos falou para eles: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele termina dizendo: não se perturbe o seu coração, não tenha medo. João 14:27. A paz numa família, a paz vem de Cristo Jesus. Se Jesus está numa família, essa família pode estar comendo legumes, mas ela tem a paz de Cristo. E ele vai falar, quando ele fala isso para os seus discípulos: não tenham medo. Então, um casamento abençoado, uma família feliz que tem um lar e não apenas uma casa, uma família que tem Cristo. Porque nós precisamos, meus irmãos, do Senhor para edificar o nosso lar. Os solteiros que estão aqui precisam dele para guardar o seu coração. Jesus, ele vai ser a base dos solteiros, ele vai ser a base dos casados.
Ele inclusive disse que Ele é uma rocha, onde nós podemos confiar, onde nós podemos estar firmes. A palavra Senhor aqui, meus irmãos, você vai ver que ela está toda em maiúsculo. Aqui no hebraico é o nome de Deus Yahvé, que significa o Deus que tem uma aliança com o seu povo. Então a nossa aliança, marido e mulher, nessa aliança tem que estar Deus, porque Ele é o Deus da aliança. E quando Ele fala Yahvé, Ele usa Yahvé, é o nome íntimo de Deus para lidar com o seu povo. Meus irmãos, caminhando mais, diz que essa casa tem filhos. No 127, versículo 3, diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Versículo 4 diz que eles são como flechas. Herança do Senhor significa que eles não nos pertencem. Os nossos filhos são de Deus. É por isso que quando nós batizamos os nossos filhos infantes, nós estamos colocando o selo da aliança neles, falando, eles são do Senhor. Então quando nós batizamos os nossos filhos, nós estamos falando, Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser deles. Se o Senhor quiser levá-los como missionário para a África, o Senhor leve. Se o Senhor quiser que eles sejam um mecânico, eles serão. Se o Senhor quiser que eles sejam um advogado, eles serão. Os nossos filhos não nos pertencem. Inclusive, alguns Deus leva para si, antes de nós, porque eles são do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, Ele faz o que Ele quiser. Vai dizer que eles são flechas. E diz que um homem feliz é um homem que tem uma aljava cheia de flechas. Olha o versículo 5 do 127. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Porque naquela época um homem ia para o tribunal, ele tinha a proteção dos seus filhos. Então a Bíblia fala que um homem feliz, o manual do casamento fala que um homem feliz é que tem uma aljava cheia. Esse mundo vai dizer que filhos atrapalham o seu progresso financeiro. Qual é o manual correto? E diz que eles são como flechas, nós os atiramos, nós os lançamos. Para você ter uma ideia, meus irmãos, a Europa, ela está tão influenciada pela política desse mundo, pela filosofia desse mundo, que na Europa eles têm 1 ou 2 filhos no máximo. E eu não sei se você sabe, está tendo muita imigração muçulmana de asiáticos e africanos para a Europa. Até 2050 a Europa será muçulmana. Até 2050 vários países da Europa, principalmente a França, ela não vai ser um país de franceses, será um país de imigrantes. Veja o time da França na Copa do Mundo. Eles não são franceses, eles são descendentes de africanos. Por quê? O europeu tem um filho, porque o europeu pensa que a prosperidade é financeira. O muçulmano tem 5 filhos, 7 filhos. Então em 20, 30 anos a Europa não vai ser europeia mais. Meus irmãos, diz que os filhos são também rebentos de oliveira, no 128:3, ou seja, eles são abençoados por Deus, porque o rebentos de oliveira significa aquilo que fazia o óleo da unção. Ou seja, os nossos filhos são abençoados por Deus. E a nossa maior bênção, o nosso maior legado é ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Eles podem ser qualquer profissão, eu falo isso para os meus meninos, mas a nossa maior preocupação é que eles aprendam a amar e servir a Deus, que eles sejam rebentos de oliveira. Meus irmãos, vai dizer também que essa família feliz, ela tem vida espiritual. Veja comigo 128, versículo 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Meus irmãos, quando fala Sião e Jerusalém, em Hebreus capítulo 12, versículo 22, fala que a Sião e a Jerusalém na nova aliança é a igreja. Na velha aliança, Sião era onde tinha o culto, Jerusalém onde tinha o templo. Na nova aliança, Sião e Jerusalém é a igreja, somos nós. Então veja que uma família próspera, ela tem vida espiritual, porque o Salmo 128 era um salmo de peregrinação, as pessoas estavam indo para o culto. E diz no versículo 5 que
A prosperidade de Jerusalém, esse homem via ela durante todos os dias da sua vida, mostrando que uma família feliz é aquela que durante os dias da sua vida vai para o culto, vai para Jerusalém, cultua a Deus. Ou seja, a bênção de Deus está relacionada com eles irem a Jerusalém. Fala que o Senhor abençoe desde Sião. A bênção daquela família está relacionada porque eles iam para o culto, porque eles tinham constância em estar cultuando a Deus. Uma família feliz vem para o culto constantemente. Meus irmãos, gerou algum certo desconforto em você até agora? Não? Porque em mim gerou, quando eu estava meditando nesse texto. Porque já viu aquelas propagandas de margarina que tem aquelas famílias felizes, cheias de filhos? O Salmo 128, meus irmãos, ele está nos mostrando uma família perfeita. Por isso me gerou incômodo, porque lá em casa não está tão bom assim. Versículo 128, versículo 2 diz: e tudo irá bem com você. Está indo tudo bem com você, irmão? Eu acho que não está tão bom assim. Meus irmãos, o Salmo 128 apresenta para nós uma família perfeita. Então, quando nós olhamos a Bíblia, eu quero lembrar você da pregação da semana passada, quem estava aqui. Nós olhamos a Bíblia e olhamos sem o véu no nosso coração e vemos a lei de Deus, e vemos a perfeição de Deus. E quando nós olhamos para nós olhamos alguém pecador, alguém feio. Nós olhamos uma família que não é perfeita, baseada no Salmo 128, você está entendendo? Quando eu olho a lei de Deus, eu vejo uma perfeição. Quando eu olho para mim no espelho da lei de Deus, eu vejo alguém que não é perfeito. Então, quando eu vejo o Salmo 128, eu falo: uau, que família! Mas quando eu olho para a minha família, eu vejo que não está bem assim. Porque, meus irmãos, nós vemos o ideal, mas nós vivemos no mundo real. E o mundo real é um mundo caído. O mundo real é um mundo caído, nós somos pecadores. Há pessoas que não se casam. E calma, está tudo bem com isso. O apóstolo Paulo falou inclusive para os coríntios que aqueles que não se casam dedicam-se mais à obra de Deus. A pessoa não tem que se casar para ser feliz. Ela precisa de quem para ser feliz? De Cristo Jesus. Há pessoas que não vão se casar e vão ser felizes. Mais ainda se ela casasse. O apóstolo Paulo fala que essas que não se casam, é até bom que eles dedicam-se mais à obra de Deus. Tem mais tempo. Nós sabemos, quando a gente casa, a gente tem que cuidar da família. Nós temos menos tempo para a igreja, para a obra de Deus. Meus irmãos, há casais que não podem ter filhos. Não que não querem, porque daí já é outra questão. Mas há casais que querem e não podem ter filhos. Tem algum problema biológico. Há, meus irmãos, aqueles que ficaram viúvos e os filhos cresceram sem o pai ou sem a mãe. Ela não é a família do Salmo 128. Há os homens que trabalham muito, sim, mas a sua esposa não pode ficar no interior da casa, como fala o versículo 3 de 128. A sua esposa também tem que trabalhar para complementar a renda, embora o seu marido trabalhe muito. A família sem paz, a família sem mesa, a família sem comunhão, a família comendo picanha, mas sem paz na sua casa. Há casais em que o cônjuge não gosta de Sião. Trazendo para a nova aliança, há casais em que o cônjuge não gosta da igreja, não participa do culto, não é cristão. Há divórcios e suas consequências. Há problemas. Esse é o contexto atual, meus irmãos, de muitas famílias. A nossa, de alguma maneira, se encaixa em algum desses problemas. A nossa família, de alguma maneira, se encaixa em algum desses problemas. Mas por quê? Por que ninguém vive na plenitude desse salmo? Por quê? Porque há alguém aqui que confia 100% no Senhor? Alguém aqui que nunca fica ansioso? Não há. Há alguém aqui que teme o Senhor profundamente e anda perfeitamente nos seus caminhos, como fala o versículo 1? Há alguém que teme o Senhor totalmente? Há alguém que anda em todos os caminhos do Senhor aqui? Não há. Nós somos pecadores. Nós vivemos num mundo caído. Inclusive a Bíblia fala que esse mundo ele está sob o poder do maligno. E o maligno não gosta do casamento.
não gosta da família. Esse é um mundo quebrado e as nossas relações são machucadas pelo nosso pecado. As nossas relações familiares são quebradas, machucadas por causa do nosso pecado. Deus é ofendido. E o que acontece? As consequências vêm. Veja o que Deus fala se nós obedecêssemos a sua lei em tudo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, Deus fala: quem me dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para com eles e para com os filhos deles para sempre. Olha o que Deus fala em Deuteronômio 5:29: se eles me temessem de todo o coração, se eles guardassem todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles e para com os filhos dele para sempre. Então tudo não vai tão bem conosco perfeitamente, porque nós não somos perfeitos. Mas, meus irmãos, eu quero que a gente olhe para esse salmo agora olhando para Jesus. Vamos fazer esse exercício agora. Vamos pegar o Salmo 128 e olhar para Jesus. Jesus é o homem perfeito. Ele cumpriu o versículo 1 do Salmo 128. Jesus temeu o Senhor sempre. Jesus andou em todos os caminhos de Deus. Vamos tratar agora a esposa do Salmo 128 como a igreja, a noiva de Jesus. A noiva de Jesus é frutífera. Ela está sempre gerando novos filhos. Esse ano mesmo a nossa igreja batizou algumas pessoas. Outras igrejas fiéis a Deus também batizaram outras pessoas. A igreja, a noiva do Senhor, ela sempre está gerando novos filhos, novos frutos. A mesa da comunhão do Senhor é santa, é perfeita. Por quê? Porque Cristo dignifica essa mesa. Ele deixa essa mesa perfeita. A mesa da comunhão do Senhor é perfeita. A paz do Senhor em nós, a edificação, a proteção na igreja. Tanto que a igreja ela continua avançando, mesmo em países que ela é perseguida, ela continua crescendo. Então o Senhor tem, no 127, versículo 1 e 2, Ele tem feito isso pela sua igreja. Ele edifica a sua casa, Ele tem protegido o seu povo. Porque Jesus é o esposo perfeito. Em Efésios 5, 25, a parte B diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. No versículo 26 de Efésios 5 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo é o homem perfeito do Salmo 128. E Ele tem feito que a esposa dele, a noiva dele, a igreja, no Salmo 128, seja frutífera, protegida. A mesa do Senhor é perfeita, diferente da nossa mesa em casa, que nem sempre tem paz, que nem sempre tem comunhão. Então, meus irmãos, agora eu olho para o Salmo 127 e 128 e eu vejo as minhas fraquezas, eu vejo a minha família que não é perfeita, olhando para esses dois salmos. Mas daí eu vou para Cristo, eu olho Ele como cumpridor desses salmos, então eu recebo perdão e graça. Vocês estão entendendo? Eu olho esses salmos e olho a minha vida, então eu vejo alguém quebrado, alguém imperfeito, uma família imperfeita. Mas quando eu olho para esse salmo e vejo Cristo como cumpridor desse salmo, eu vou para esse salmo com Cristo, então eu recebo perdão e graça pelas fraquezas que a minha família tem e que eu tenho. E daí, ao receber o perdão e a graça de Cristo, Ele me joga de novo para o Salmo 127 e 128, para que eu busque confiar e temer no Senhor e andar em todos os seus caminhos. A lei é assim, a lei mostra o meu pecado, então ela me manda aos pés de Cristo. E daí Cristo me levanta e me manda agora obedecer à lei. A mesma maneira com esses salmos. Então agora, meus irmãos, ancorado nele, pelas obras de Cristo, pela sua graça, eu consigo ser abençoado e ter uma família cada dia mais feliz, por causa de Cristo, pela graça de Cristo Jesus, pela obra dele na cruz, porque ele cumpriu o Salmo 128. Jesus foi o maior homem bem-aventurado nessa terra. Por quê? Porque ele sempre temeu a Deus, porque ele sempre andou nos caminhos de Deus. Então ele me dá graça para que agora eu vá para esse salmo e eu tenha uma família cada dia mais feliz, pela graça de Cristo. Então, meus irmãos,
Assim devemos ir para a Escritura, para a Bíblia. E esse salmo, ele é o ideal de Deus. Ele é um modelo de felicidade para a sua família. Ele é o modelo. Você quer ser feliz? O versículo 1 e o versículo 4 falam como você deve ser feliz. Olha o que diz o versículo 1: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O versículo 4: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Você quer que a sua família seja mais feliz? Tema a Deus, ande nos caminhos do Senhor. Salmo 127, você quer ter uma família feliz? Confie totalmente no Senhor, busque ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vimos que as nossas famílias não são perfeitas, nenhuma é, mas em Cristo nós encontramos perdão e graça, e nós encontramos uma nova chance de fazer o que é certo. Hoje é isso que Deus quer fazer com nós, mostrar as nossas famílias quebradas e nos chamar à responsabilidade de começar a partir de hoje a fazer o que é certo, a temer o Senhor, andar nos seus caminhos e confiar nele, e buscar o manual, buscar o especialista, e não as filosofias deste mundo que falam que é um casamento abençoado, uma vida abençoada. Então hoje, meus irmãos, eu quero que nós possamos orar